paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, iniciando mais uma semana, segunda-feira, quero trazer uma palavra para o teu coração, que está em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 8. Fica com a gente até o final, porque Deus vai falar contigo através dessa mensagem. Eucana diz para sua esposa, se tu quiser ler o contexto lá, ler toda a história de Ana, se tu já conhece, amém, mas se tu não conhece ainda, dá uma lidinha lá, para te inteirar da história. Eucana diz para sua esposa, Ana, por que choras? E por que está mal o teu coração? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Nessa época, no meio da cultura judaica, era direito do homem, se a sua esposa não gerasse, não lhe desse filhos, descendência, o homem poderia pegar outra esposa, se casar, né? Vou usar esse termo pegar, né? Mas ele poderia se casar novamente com uma outra esposa. E o que acontece é que Ana não gera, Ana é estéril, porque a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. E Eucana diz para Ana, Ana, por que tu tá chorando? A Bíblia diz que ele dava a melhor porção dos sacrifícios que ele fazia a Deus para ela. As pessoas sacrificavam e pegavam a carne, levavam parte da carne, então ele levava a melhor porção para Ana. E a Bíblia diz que ele amava muito a Ana. Porém, nós vemos aqui que muitas pessoas que nos amam, às vezes, elas não entendem o que nós estamos atravessando. Muitas vezes as pessoas não entendem a nossa dor, mesmo que elas sejam muito chegadas, muito próximas a nós. E aí uma das nossas maiores dificuldades é essa. Nós percebemos no texto que Eucana, ele pegou outra esposa. Não vou usar esse termo de novo, esse termo está entranhado na minha mente aqui. Ele se casa novamente com Penina, ele gera os seus filhos, ela gera, e aí ele vai dizer para Ana, Ana, por que tu tá chorando? Ou seja, ele ajeitou a parte dele, o lado dele, e agora ele acha que o lado dela é simples de ajeitar. Ele dá a melhor porção de carne, ele entrega coisas para ela, agrada, e isso é válido, com certeza, mas não era tudo. Não era tudo que Ana precisava. A Ana estava mal, sim, porque havia um desejo no coração dela. Sabe, na verdade, a resposta de Eucana para ela deveria ser, Ana, vamos permanecer firmes no Senhor, vamos orar a Deus, porque a Bíblia diz que Rebeca era estéril e Rebeca e Isaac, eles oraram por 20 anos juntos. Abraão recebe uma promessa do Senhor e ele fica crendo na promessa e Sara não crê, e ele acaba caindo numa situação por causa da incredulidade de Sara a respeito da promessa. Não era incredulidade, mas ela não entendeu a promessa, e nem ele. Então eles acabam caindo num laço e se envolvendo numa situação que não era para eles se envolverem. E isso acontece muito com nós, né? A gente, às vezes, está mal, às vezes o teu coração está mal, está triste, e alguém vai dizer que isso é bobagem. Alguém vai dizer que isso é coisinha, que isso vai passar, porque nós fazemos isso. Quando a dor não é com a gente sabe que vai passar. A gente sabe que muitas vezes a pessoa precisa de um abraço, a gente precisa ser abraçado, a gente precisa ser acolhido, e alguém chega e diz, não vai passar. Claro que é uma forma de carinho também a gente dizer que vai passar, né? Mas aquilo que a gente está atravessando, aquilo que tu está atravessando, só tu sabe. O tamanho da tua dor, quantas vezes tu tá sorrindo e ninguém tá entendendo o que está acontecendo no teu coração. Era isso que estava acontecendo com Ana, só que ele já tinha arrumado a parte dele. Então, quando as pessoas estão bem, muitas vezes, ou estão tentando ajustar o seu lado, isso está acontecendo em muitas famílias. Muitas pessoas estão ajeitando o seu lado e deixando o outro, deixando o seu companheiro, deixando os seus filhos. Isso acontece quando pais resolvem se casar novamente, quando mães resolvem sair das suas casas, dos seus lares. E eu não estou falando aqui, tem casos absurdos, coisas que acontecem no meio do casal que realmente é difícil suportar, né? Casos de agressões físicas, enfim, outras coisas. Com filhos também, existem situações que só mesmo quem está vivendo
é que pode descrever, é que pode colocar o que está sentindo. Existem casos onde, se a pessoa não sair daquela situação, realmente ela vai morrer ali, né? Então, o que acontece é que hoje a gente está vivendo um tempo assim, onde muitas pessoas têm arrumado o seu lado, e a gente já vê na época de Ana, na época de Eucana, ele ajeita o lado dele, ele casa de novo, ele casa, ele tem os seus filhos e ele não pensa no sonho dela. Isso acontece também com Isabel e Zacarias. E a Bíblia diz que Isabel e Zacarias são velhos e eles não têm filhos. Ou seja, Zacarias não casou com outra esposa. Zacarias suportou junto com a sua esposa a dificuldade dela, né, de não poder gerar, e ele se conformou, ele disse, não podemos, é a vontade de Deus, né? Então nós vamos juntos atravessar isso, nós vamos juntos passar por isso. Hoje eu não quero falar desse caso específico, estou falando de situações onde as pessoas atravessam, né? Essa questão de filhos é uma questão muito ampla hoje, né? Tem adoção, né? Em outros meios, mas eu estou falando do sofrimento especificamente. O sofrimento por várias causas que nós estamos atravessando hoje, e às vezes as pessoas olham para nós e não têm a dimensão do sofrimento que nós estamos atravessando, e muitas pessoas dizem, não, tá tudo bem, vai passar. Mas o que as pessoas às vezes não entendem é que nós precisamos de mecanismos, precisamos de meios para que passe. Nós precisamos, às vezes, para permanecer firme nessa situação que nós estamos atravessando, vamos precisar nos utilizar de meios. Quem sabe quantas vezes Ana não teve que tomar um chá para se acalmar, porque nós estamos em um corpo físico, um corpo que sofre, um corpo que sente por causa das emoções. Às vezes nós podemos ter diversos problemas de saúde, problemas mentais, problemas no coração, e alguém talvez não vai entender, né? E nem a gente mesmo entende, porque a gente foi ensinado para suportar tudo. A gente foi ensinado, quantas vezes a gente está suportando ali calado. Eu, desde novinha, quantas coisas suportei calada. Perdi a mãe cedo, minha mãe morreu, eu tinha 2 anos de idade, então eu entendia nessa época que eu não podia pedir as coisas para as pessoas, porque elas não eram a minha mãe. E quem me fez entender isso? A minha avó, ela me ensinou muitas coisas e sou muito grata a isso. Aprendi muitas coisas, e muitas coisas na dor, na dureza, na rigidez dela, na firmeza, mas muitas vezes ela passou além, foi além dos limites, né? E eu entendi, eu pude compreender no meio da minha família, no meio dos meus, que eu não poderia pedir determinadas coisas, porque a minha mãe, que era responsável por mim, ela já tinha morrido. Então nós vamos suportando. Acende aí, Emanuel. O Emanuel tá que tá. A gente vai suportando. A gente vai aprendendo que a gente tem que carregar tudo nos ombros. Só que a gente se esquece que a gente tem um corpo físico, um corpo que cansa, um corpo que chora, a gente sente as dores desse mundo, a gente sente o peso dessa vida, né? E Deus é um Deus bom. Ele não quer que a gente passe, a gente vai sofrer, a gente precisa aprender, a gente aprende com o sofrimento, a gente cresce com o sofrimento, mas ele também dá mecanismos para a gente poder suportar. Ele mesmo diz, não temas que eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita e te esforço. Ele te pega, ele te levanta, sabe? Às vezes a gente vai ter que, já aconteceu comigo, às vezes a gente vai ter que sair na rua, a caminhar, pegar um ar, tomar um sorvete sozinho, tomar um chá, ir no médico, pedir um calmante, um remédio, sabe? Muitas pessoas têm preconceito. Eu cresci a minha vida inteira ouvindo o meu pai, vendo meu pai fazer coisas horríveis e não tomava o remédio porque a minha avó tinha preconceito, a minha família que trabalhava, pessoas da minha família que trabalhavam com a saúde no hospital tinham preconceito do remédio. A gente sabe que existe uma situação muito grande com relação ao remédio, né, que infelizmente, né, alguns vão causar dependência. Eu não sou aqui um especialista para falar sobre isso, né, eu não quero entrar nesse mérito aí, porque eu não tenho o suficiente para isso, mas o que eu quero te dizer é que eu conheço pessoas que tomam um remédio fortíssimo e trabalham, e vão na igreja, vão no culto,
e algumas eu demorei tempo a saber que essas pessoas tomavam remédio, e isso me causou um espanto muito grande, né? Eu já precisei tomar remédio, e eu entendi que naquele momento, se eu não tomasse aquele remédio, eu ia me matar, eu ia tirar minha vida, eu ia morrer, ia deixar os meus filhos, né? Então, foi um momento da minha vida, né? Eu não fiquei escrava de remédio, né? Eu precisei por um momento, eu precisei entender isso, né? Só que existem situações também que não tem nem dinheiro para comprar remédio. Existem situações também que a gente está passando às vezes e a gente não tem força para sair de casa, né? Então, às vezes a gente precisa dar um grito de socorro. E não é feio pedir socorro. Não é feio a gente dizer para alguém que a gente está precisando de ajuda, que a gente está precisando de um refrigério na alma, sabe? Quando a gente é cristão, parece que o peso é maior ainda. Aí parece que a gente tem que suportar mais ainda. Aí parece que as pessoas acham que a gente é super e não é. Não é super, nós somos seres humanos. Nós precisamos da ajuda, da misericórdia de Deus. O Senhor nos levanta, mas Ele usa pessoas para te levantar. O Senhor usa pessoas para te levantar. A Bíblia diz que Ana vai para o templo, ela vai chorar. Ela chora tanto que ela mexe com a sua boca, ela não tem mais nem força para falar. Mas ela vai ali e derrama sua alma na presença de Deus. E Deus usa ali o sacerdote Eli, que primeiro interpretou ela de uma forma errada, mas depois que ele entendeu, ele disse que o Senhor te conceda segundo a tua petição. Tem momentos que só a gente sabe o que está atravessando, e esse foi o limite de Ana. Ana chegou no seu limite, né? Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia não fala isso, mas quantas vezes essa mulher não precisou de ajuda, porque a Bíblia diz que a sua rival, a Penina, ela irritava diariamente Ana, irritava ela. Então ela já estava sofrendo, viu o seu esposo casar com outra mulher, e agora ainda ela é irritada todos os dias por essa mulher. Então foi uma luta muito grande que Ana atravessou, mas ela venceu pela fé. Só que a fé que nós temos, ela é para prosseguir, a fé é não desistir, a fé é continuar mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às barreiras que se levantam. Agora, os meios que nós vamos utilizar para permanecer, o Senhor nos fornece. A Bíblia diz que Deus deixou uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, enfim, deu dons e talentos para as pessoas utilizarem esses dons. Esses dons são para servirmos uns aos outros, ou seja, porque nós precisamos de ajuda para suportar as dificuldades dessa vida. Tá certo? Fecha os teus olhos aí, se tu puder, que eu quero te abençoar através dessa oração. Amado Deus e soberano Pai, eis o teu servo, a tua serva aqui neste momento. E quero te pedir sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a família, sobre a casa. Uma ótima semana que o Senhor possa dar para eles, Pai. Que o Senhor possa sustentar eles em toda dificuldade, em toda tribulação. Que o Senhor possa repreender toda hoste espiritual da maldade, todo principado que se levanta contra a vida dele, contra a casa e contra a família, contra os projetos do céu, que o Senhor repreenda e que o Senhor ajude, dê graça, abençoa, Pai, com sabedoria, entendimento da tua palavra, Pai, e que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida deste homem, dessa mulher de Deus que está ouvindo esta palavra. Eu quero te deixar aqui o meu abraço, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Grande abraço, uma boa semana, fica na paz de Deus. Tchau, tchau. Obrigada por ter ficado até aqui. Compartilha esse vídeo com alguém, que alguém deve estar precisando ouvir essa palavra. Tchau, tchau.